envelhecer com estilo. E a autoestima, como você falou, é uma coisa assim quase que necessária a todo o ser, né? Por causa que esses dias eu vendo uma live sua com uma convidada, que eu não me lembro o nome dela, ela falou uma palavra que eu guardei. Todo dia eu penso na palavra. Ela falou assim que hoje em dia as pessoas a humanidade assim está faltando uma doçura no tratar com as outras pessoas. Eu acredito que você sabe de quem eu estou falando. A Eu não me Célia. recordo o nome dela. A Célia. Então, essa doçura assim para a comunidade, para com as pessoas, no acolher, no conversar, eu acho que a autoestima seria como que uma doçura para com a gente mesmo. A partir do momento que você tem aquela doçura, aquele otimismo, aquela fé no que vai acontecer de bom e tal, então você está se acarinhando, você está sendo doce para consigo mesmo. E a partir que você é doce, é carinhosa, daí você esparrama doçura por aí. Porque afinal a gente sempre transborda aquilo que a gente tem lá dentro, né? Na verdade, a gente, consciente ou inconscientemente, a gente transborda, diz que a boca fala daquilo que o coração está cheio, e é uma verdade, né? Então, quando você fala, eu acho bacana você falar assim, uma doçura com a gente mesmo, porque normalmente eu relaciono a autoestima com amor próprio. Né? O que é estimar? É gostar, é querer bem. Né? Amor próprio é a mesma coisa, você amar a si mesmo. Então, quando você fala em doçura, a doçura faz parte do amor, né? Não tem. Quando você gosta, quando você ama uma pessoa, você sente aquele carinho, aquele afeto, né? O relacionamento é afetivo. E aí você transborda essa doçura, né? Sim. Então, E essa é uma palavra coisa... que ela disse ficou marcada em mim. Agora, você perguntou nos momentos agora para a longevidade. Eu acho que os idosos, nossos pais, vamos dizer assim e tal, é claro que cada um tem sua personalidade e esse otimismo, essas coisas assim, é inerente à própria pessoa. Mas, no geral, assim, eles eram mais pessimistas, eles eram mais, assim, não eram tanto sonhadores, era muito real. E a realidade, sem sonho, sem essa doçura, às vezes é muito dura, né? E nós, nesse momento que nós estamos passando pela essa transição mundial, eu acho que, apesar da nossa idade, nós estamos descobrindo novas coisas, que nós temos novas oportunidades, novas coisas boas para nós, coisas que os idosos passados, eles não tinham. A expectativa deles era, quando chegar a 50, 60 anos e tal, era morrer. Eu não sei por quê, assim, né? Tinha aquela... Hoje em dia, não. Você está com 70, 80, 90 anos, mas você sabe da existência da morte, mas você não quer morrer. Então, eu acho que esse otimismo, essas mudanças assim, está em toda a faixa de idade. Nós, da longevidade agora, nós estamos descobrindo isso daí, assim, mais prazerosamente. É uma verdade, mesmo porque é aquilo que você falou, né? Os nossos pais, os nossos avós, eles não tinham essa doçura, eles não tinham esses sonhos, né? A vida não era tão colorida, porque a vida deles era muito mais sofrida do que a nossa, né? Hoje em dia, nós temos tecnologia para tudo, a vida é muito mais fácil do que era naquele tempo. E hoje também nós temos muito mais conhecimento, as informações estão disponíveis para todo mundo. Hoje, praticamente, todo mundo que mora numa cidade tem um celular. Se você tem um celular, a grande maioria tem internet. Com a internet, você
acessa todo tipo de informação, você faz qualquer tipo de pesquisa, você fica sabendo de qualquer coisa que está acontecendo em qualquer lugar do mundo. Então, é outro universo, é outra realidade que nós vivemos hoje, né? Então, hoje, é muito mais fácil você sonhar, você idealizar, você ter um projeto de vida. Enquanto você tiver vida, você pode ter projetos e pode ter sonhos e realizar esses sonhos, porque você tem muito mais condições do que se tinha há 40, 50 anos, sem dúvida nenhuma, né? E a autoestima, ela vai fazer uma diferença fantástica, porque ela em si já é uma motivadora das novas buscas, né? De você manter sonhos, de você querer realizar sonhos, de você fazer projetos. Então, e isso, por sua vez, acaba virando um círculo que vai voltar sempre, vamos dizer assim, potencializando aquilo que foi feito. Cada vez você quer mais, cada vez você procura mais, você tem mais oportunidade de estudar, você tem mais oportunidade de conhecer e você tem mais oportunidade de realizar coisas. Então, aquilo fica se autoalimentando o tempo todo e isso vai te dando mais motivação, mais alegria, mais otimismo, como você falou, e, por sua vez, isso aumenta a autoestima, né? E hoje em dia também o círculo de amizade, mesmo virtual, como nós, que temos esse elo, mas não nos conhecemos pessoalmente, como eu tenho outros amigos, tem a Mades, tem outras pessoas assim, a gente transmite, procura esse conhecimento, procura se ajudar. Então, eu acho que isso daí ajuda na autoestima, porque a gente pode conversar e, como você disse, as informações também. Antes, há algum tempo atrás, essas informações tecnológicas seriam mais assim para os jovens, para as crianças que estavam nessa busca toda. Hoje em dia tem os grupos, que nem eu participo de grupo de leitura na faculdade aí da UAP, em São Paulo, que abrange tantas coisas, tantas informações que nos ajuda. Isso daí tudo vai se agregando a esse positivismo que a gente tem, e mesmo aqueles que não têm vão adquirindo. Porque um chama o outro, né? Um acaba motivando o outro. Né? É uma verdade. E quanto, assim, que nem você falou, assim, a busca. Antes, a gente ficava indeciso porque quase não tinha informações. Hoje é tanta informações que a gente fica assim, sem saber o qual pegar, porque a facilidade é muito. Você fala assim, não, mas eu pego esse, pego tal, isso, aquilo, e a gente tem essa oportunidade também de escolher aquilo que é bom para mim, e você olha lá, vai escolher alguma coisa que é bom para você. Né? Sim, então, com certeza. Eu acho que assim, em termos de tudo, para a longevidade, para os idosos, como falo, que até hoje a gente não conseguiu definir ainda como é essa fase nossa, né? Mas a gente está assim, nessa busca, como qualquer ser. Porque antes, quando chegava a uma certa idade, parece que se parava essa busca. Você ficava estagnado. Hoje não importa. Na área da saúde tem muitas informações, tem muitas possibilidades, tem muitas terapias. Eu acredito muito em fisioterapia, em terapia, em psicologia, todas essas coisas, tudo que agia eu gosto, sabe? E isso daí ajuda muito. Então, eu acho que tem bem menos pessoas não otimistas do que otimistas. É claro que há exceções também, né? Que tem a doença do século aí, que isso daí daí já é um pessimismo ao extremo, né? Mas eu acho que nós, na nossa idade, nós estamos bem felizinhos. Com certeza, porque acho que tirou,
para muita gente ainda não, né? Porque ainda existe muito preconceito contra o idoso. Mas aquele idoso que se vê como um ser humano normal, que ainda tem direito a sonhar, a realizar, e que enquanto está vivo tem muito para aprender, mas já tem muito para ensinar, ele está simplesmente continuando, dando continuidade à vida, né? Porque a vida de todo mundo uma hora acaba e ninguém sabe quando, ninguém tem hora marcada, né? Se tem, ninguém contou para a gente qual é. Então, a coisa é a vida, é continuar vivendo de uma forma natural, sem encarar a idade como um problema, sem encarar... Antigamente falava assim, eu já fiz a minha parte, né? Sim. Isso mesmo, Adis, com certeza, a idade não nos define, é bem isso mesmo. Então, simplesmente a vida que continua numa outra fase da vida, com muitas das alegrias e com alguns dos problemas, como existe em qualquer idade, né? Qualquer idade tem facilidades e tem dificuldades. Então, essa coisa da autoestima, ela depende muito mais do temperamento da pessoa, de como ela olha para a vida, de como ela olha para as oportunidades, do que uma questão de idade ou uma questão até mesmo de status, ou de profissão, ou de condição financeira. Porque você vê tanta gente que tem títulos, ou que tem muita grana, ou que tem um nível social muito elevado e, no entanto, é pessimista. Não vê aquilo com alegria, com leveza, e não curte aquilo de uma forma que essa pessoa não se sente grata pela vida. E aquele que não tem gratidão pela vida, não tem autoestima, né? Porque se ela não estima aquilo que ela tem na vida, ela não estima a si mesma. Porque tem gente que, infelizmente, não ama nem a si mesma. E quando a pessoa não tem esse amor, como é que ela vai refletir amor nas coisas que ela tem, ou nas coisas, ou naquilo que ela é, né? Fica muito mais complicado. Então, a questão da autoestima, ela tem muito a ver com o temperamento da pessoa. Como é que ela olha o mundo? Qual é a visão que ela tem do mundo? Qual é a visão que ela tem da vida? O que é que eu estou fazendo aqui, né? Porque ninguém veio a passeio, né? Todo mundo tem uma função, todo mundo tem um porquê, todo mundo tem um propósito de vida, mesmo quando a pessoa não sabe. Sim. O propósito existe. Se ela descobre aquele propósito ou não, é uma questão dela. Se ela vai procurar, se ela vai buscar, que ele está dentro dela mesmo, né? O nosso propósito é como a nossa centelha divina, ela existe dentro da gente. Se a gente consegue fazer contato com ela ou não, é uma questão de cada um. Mas é uma busca que a pessoa que tem uma autoestima saudável, ela faz de uma forma natural. Você já reparou isso? Porque tem gente que não é motivada a nada. Por que ela não tem motivo? Porque ela não descobriu o propósito dela. Então, ela não tem autoestima, ela não tem grandes objetivos, ela não tem sonhos, é aquela pessoa que é sempre... Né, ela vê o copo sempre meio vazio. Né? É diferente daquele... Então, mas como diziam assim, as pessoas assim, ela tem a bagagem dela e tal, isso e aquilo. Só que a bagagem dela, nada impede de, se a bagagem está pesada, ela tira alguma coisa. Se está faltando um pouco, tem um espaço, ela coloca alguma coisa para melhorar essa viagem. Se está muito cheia, esvazia, se está vazia, enche, muda as coisas, o conteúdo ali e tal. Então, porque às vezes a gente não precisa mudar de ideia, a gente pode acrescentar a ideia, que nem essa senhora que esteve contigo aí, que falou essa palavra doçura, ficou gravada em mim, eu vou procurar, querer usar ela, entendeu? Então, quer dizer, foi uma palavra, eu adoro palavra, né? Você sabe. Então, essa palavra doçura assim, ficou marcada. E, às vezes, a gente deixa de ter para com os outros e, principalmente, deixa de ter para com a gente, né? Então, eu acho que o otimismo é muito importante. E, principalmente agora também, nós idosos estamos mais conscientes também, porque nessa pandemia, vamos dizer assim, quando começou, os idosos, eles foram muito satirizados, foi muito focado e tal, né? Agora, eles
estão mais autoconfiantes, estão com a estima elevada, as pessoas se voltaram para eles e para nós, né? Eu falo para eles como se eu não tivesse incluído. Para nós, com outros olhos. Eles estão nos carinhando com outras formas também, coisa que no início da pandemia era muito satirizado em todas as coisas, e deixaram disso daí. Mas deixaram por quê? Devido a esses movimentos que está tendo, devido a essas conversas que nós estamos tendo, e hoje em dia tem muito grupo, muita comunidade de longevidade, dos idosos, no Face, no Instagram e tudo. E isso daí vai demonstrando, vai ensinando um ao outro. Nós, apesar de todo o nosso conhecimento, tem certas coisas que a gente não sabe. Então, a gente vai aprendendo e vai elevando a autoestima. Tem uns que é mais... Eu sou um pouquinho exagerada, sabe? Eu sou muito eufórica. Eu já fui mais, confesso que eu já fui mais. Agora eu procuro me conter um pouco, mas quando eu vejo, eu já estou toda expansiva, assim. Mas isso é muito bom, porque é aquilo que a gente falou no começo, né? A boca fala daquilo que o coração está cheio. Então, quando você é expansiva, alegre, vê tudo com muito otimismo, é o que você tem no seu coração e é o que você transmite. E quando a gente transmite, as pessoas que não têm, elas tomam contato com isso. É aí que tem a abertura de visão para uma nova possibilidade, porque quanta gente que é triste, deprimida, macambúzia, porque ela sempre conviveu com pessoas tristes, deprimidas e macambúzia. Você sabe que tudo contagia a todos. A tristeza contagia e a alegria contagia também. O propósito está lá, porém, nem sempre estamos prontos a entender, o que retarda em muito a evolução. Perfeito, perfeito. Eu não sei, não apareceu o nome de quem escreveu, mas é uma mensagem excelente. Gratidão por compartilhar. E é uma verdade, porque às vezes você vê a pessoa que não tem consciência de si mesma, não tem um autoconhecimento mais profundo, normalmente ela não tem uma boa autoestima, porque ela está baseada, as suas crenças de quem ela é, na realidade, estão baseadas naquilo que ela ouviu desde a primeira infância. E antigamente, como é que se ensinavam as crianças? Não faz isso que não pode, não faz isso que ninguém vai gostar de você, não fala assim porque está errado. Quer dizer, era tudo não, 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 nada era permitido, nada era uma coisa saudável, né? As crianças cresciam em cima de muita crítica, de muito julgamento, de muita chamada de atenção. Quem é que pode florescer com uma autoestima bacana, sempre ouvindo o que está errado, que não pode ser daquele jeito, que isso acaba com a autoestima. Então, se durante o percurso da sua vida essa criança não teve oportunidade de melhorar o seu autoconhecimento, de descobrir as suas habilidades, os seus dons, os seus potenciais, ela vai passar, às vezes, uma vida inteira acreditando naquilo que ela ouvia quando era criança, que, na realidade, era a única forma que os pais, os avós, sabiam trabalhar, era como eles foram criados, era o que eles passavam adiante. Então, quando você vai aprofundando esse autoconhecimento e vai olhando para dentro de si e fala, nossa, mas eu tenho tal habilidade, não, eu tenho esse dom, eu tenho essa característica que é muito bacana, eu começo a elevar minha autoestima. E, ao mesmo tempo, eu começo a perceber que tem muita coisa assim, que eu tenho dificuldade, que é meio complicado para mim, então eu tento melhorar. Aí você vai... Isso, além de desenvolver uma autoestima mais saudável, a pessoa se torna uma pessoa mais autoconfiante e autorresponsável, porque ela começa a perceber que ela não é aquilo que falavam que ela tem mais dons, mais habilidades, mais potenciais, mas ela também não é tudo aquilo que ela pode imaginar, porque tem muita coisa que ela ainda não aprendeu, ou que ela ainda tem dificuldade, que ela precisa desenvolver. Então, isso vai trazendo um senso de responsabilidade consigo mesmo, um senso de responsabilidade com a vida. E isso vai fazendo que a pessoa seja mais consciente e que ela
tendo essa consciência para passar para o outro, ela faz isso de uma forma natural. Então, ela começa a olhar para as outras pessoas, percebendo as qualidades que as pessoas têm, as dificuldades que as pessoas têm, mas sem tanta crítica, sem tanto julgamento. Porque ela olha para dentro dela e ela sabe que ela também tem deficiências, ela também tem coisas assim, pontos de melhoria a serem trabalhados. Então, isso vai melhorando os relacionamentos. Quando você tem bons relacionamentos, naturalmente você vai elevando a sua autoestima. Então, é tudo um círculo vicioso, uma coisa vai puxando a outra. Né? Então, eu acho que é um tema, um assunto que as pessoas precisavam refletir muito a respeito. Porque quanto mais eu me amo, mais facilidade eu tenho para amar o outro. Sim. Quanto mais... E nesse meu eu me amo e tal, eu acho assim que vale muito o agradecer e observar. Observar é o dia, porque às vezes a gente vê tantos sinais bons e a gente vê o pessimista vê o errado e tal, mas tem tanta coisa que acontece no dia, então acho que a partir do momento que você começa a agradecer as coisas, você está vendo sinais que Deus está mandando coisas boas para você e você vai se tornando otimista, vendo que as coisas acontecem, porque tem certas coisas que não adianta você ser pessimista ou otimista que acontece. Aconteceu, não vai mudar você ficar de cara feia, já aconteceu. Então, não é que a gente vai se alegrar, pular com euforia, mas ficar com naturalidade e procurar aceitar aquilo lá, se for para resolver, resolver, se for para renunciar, renunciar. Então, eu acho que sem pessimismo e sem nervosismo, vamos dizer assim, você vai estar mais apto a solucionar aquela situação ou solucionar, a aceitar o que aconteceu, né? Que nem ontem mesmo eu estava falando com uma pessoa que ela achei incrível eu falar que eu aceito a morte. Eu falei assim, mas eu aceito a morte. Eu sei que ela existe, eu aceito, mas não é que eu fico eufórica, que eu, a morte, não. Não, a morte é triste e tal, mas vamos fazer o quê? É uma coisa real, né? Então, tem certas situações... Mas é interessante, isso que você falou é fantástico e é uma chave que pode mudar a vida, a aceitação. Porque tem muita coisa que acontece na nossa vida que só depende de nós. Mas tem muita coisa que não depende da gente. Sim. Então, aceitar é uma libertação. Porque se você aceita, eu não posso fazer nada a respeito daquilo. Então, como é que eu olho para aquele problema que eu não posso solucionar? Eu aceito, eu faço o meu melhor, eu faço a minha parte, e aquilo que eu não tenho competência para fazer, eu entrego para Deus, porque Deus sabe o que faz. E eu aceito, seja feita a sua vontade, porque o meu melhor eu já fiz, eu não tenho como interferir. Agora, o que adianta negar, não aceitar, se rebelar contra aquilo? Só vai trazer prejuízo. E a aceitação até das coisas mais difíceis, como até a morte, que é principalmente quando você perde um ente muito querido, que é uma dor muito grande. Mas quem garante que se aquela pessoa continuasse viva, ela teria uma boa qualidade de vida? Fosse por um acidente, fosse por uma doença, fosse por qualquer coisa. E as sequelas não podiam denegrir a vida dessa pessoa, ela não podia ficar viva em sofrimento e todo mundo ao seu redor não ia sofrer muito mais. Então, quando a gente aceita, apesar da dor, aquilo traz um alívio muito grande, aquilo traz uma serenidade maior para encarar a vida, né? Mesmo a própria morte. O que adianta não aceitar? Você querendo ou não, um dia você vai morrer, eu vou morrer também. Eu já fiz as pazes com a morte, eu só vou... vem tranquila, vem serena, viu? Não tenha muita pressa, não, porque a gente... Isso que é legal, né? A gente tem tanto que fazer ainda, a gente está tão motivada. Eu vi uma vez um poeta... Com toda essa modernidade, né? Coisa boa. Com todas essas possibilidades, não é? Sim. O poeta falou assim, não tenho medo da morte, não, mas... Ai,
vai me dar uma saudade. A gente Agora, sempre vai sentir saudade do que passou, do que acabou. Quem sabe do outro lado também a gente sente saudade. Se daqui a gente sente saudade de quem está lá, de lá provavelmente a gente sinta a saudade de quem está aqui. uhum. Mas são as fases da vida e ela é uma continuidade, é uma sequência, né? Não tem por que não aceitar, né? Aceitação é libertação, ela facilita, né? Todos os processos, até os mais difíceis, né? E a partir que você aceita certas situações, você, você é otimista. Por causa Com que daí certeza, você porque fica aceitou, mais leve, fica né? mais leve. Você caminha com outro andar, com outra fisionomia, com outra expectativa de vida. Porque é uma coisa natural, é inerente ali que certas coisas acontecem, né? Esses dias eu estava conversando com a minha filha e estava falando para ela assim, porque quando eu morrer, daí você faz isso, você quer falar, mãe, eu não quero falar isso. Eu falei assim, mas eu quero falar. E dá alguma coisa que eu ia doar e dar e tal, esses aquilo, né? Daí ela falou assim, e se eu for primeiro? Ela foi primeiro que eu, né? Eu falei assim, fazer o quê? Ela falou assim, daí você vai ficar com as minhas coisas? Daí eu falei assim, não, porque as suas coisas são para os teus filhos, não são mais minhas, porque ela tem os filhos dela. Então, eu acho que se a gente tem uma certa consciência das coisas, não é? Eu sou muito desapegada também, sabe, das coisas. E eu acho que todo esse processo, assim, se a gente vai trabalhando, aceitar o desapego, então tem certa a doçura, eu acho A que doçura é fantástica, a a doçura é doçura é fantástica. fantástica. Eu fiquei pensando na doçura sobre relacionamento de casal, porque lá ela estava falando relacionamento Afetivo, no geral, afetivo. né? Entre irmãos, entre pais e filhos, entre Então, marido e mulher. então, eu acho que no casal, por exemplo, assim, se fosse a mulher, porque diz que a mulher é mais brava que nós somos mesmo, né? Bom, você eu acho que não foi casada, mas as mulheres casadas sempre são um Eu casal fui, eu fui segundo os casada, maridos. assim, mas é Segundo, aquela coisa, quando você está bem, tudo é mais fácil de aceitar, sim, até que você tenha uma certa maturidade, um certo conhecimento e um aprendizado dessas coisas que são básicas para a vida. Aceitação, gratidão e perdão. Eu acho que são três coisas fundamentais, porque elas aliviam a carga dos dissabores, porque os dissabores sempre vão existir, né? Vai ter época que você vai estar bem, que tudo vai acontecer de uma forma favorável, e vai ter momento que as coisas não vão dar certo, faz parte da vida, né? sim. Porque tudo faz parte do processo de crescimento e evolução, porque com tudo a gente aprende e com tudo a gente evolui. Então, é uma questão de você olhar com aceitação, com gratidão e com perdão, porque o perdão é uma libertação Sim, extraordinária também, né? sim. Eu gosto assim desses assuntos, dessas coisas, desses sentimentos, porque é a partir do sentimento que a gente vai ter reação, né? A reação de alguma coisa e tal. Agora, eu acho que as pessoas trabalham muito com o material, com o corpo e a reação corporal, mas eu acho que a reação intelectual, espiritual, a maneira com que você vê as coisas, é muito mais abrangente para daí ter a reação corporal. Então, eu acho que se você utilizar essas palavras, se a gente pensasse, que nem hoje, é muito academia, botox, não sei o quê, é muita preocupação com o físico. E pouco se vê, assim, as pessoas tratando dessa espiritualidade, desse conhecimento com as pessoas, de tratar, da aceitação, do perdão e tal. Então, eu acho que a partir do momento que você trabalha esses sentimentos, tanto para você como para o outro, vai se tornando mais fácil, mais leve, mais harmonioso,
você vai tendo assim, porque fala assim, viver, a vida tá dura. Viver é coisa fácil. Você está respirando, você tá vivendo. Agora, difícil é conviver. Aí você É tem que verdade. trabalhar o conviver, porque É viver viver a qualquer com momento. qualidade, viver com qualidade, né? Com Sim, bons relacionamentos, conseguindo é. harmonizar. E para isso é fundamental a aceitação, o Aceitação perdão e a gratidão, porque quando você, todo mundo tem os seus dias bons e os seus dias ruins. Se você pega o irmão, a mãe, o marido, qualquer pessoa do seu relacionamento num dia que não está bem, essa pessoa, mesmo sem querer, mesmo sem prestar muita atenção, ela pode dar uma resposta mais dura, ela pode ser mais inflexível. Se você tem esse olhar mais doce, mais compassivo, você percebe que ela não está bem. Então, você não reage àquela atitude que ela teve de uma forma compatível. Não é porque ela foi grossa ou foi mal criada que eu tenho que responder com malcriação, com uma grosseria qualquer. Eu olho com olhos compassivos. Ela hoje não está bem. Deixa para lá, eu aceito. E Eu quando você aceito. aceita, você acolhe a pessoa. E isso traz leveza para a relação, isso traz doçura para a relação. Você melhora o relacionamento. Então, essas coisas fazem com que você também melhore a sua autoestima. Por que, E que o é tão importante ter autoestima e por que, que as pessoas batalham tanto e vão para a academia, faz botox, faz regime, faz maquiagem, faz isso, faz aquilo? Para quê? Para ser amada. A maioria das pessoas fazem isso porque elas querem ser amadas. Qual é a necessidade tão grande de ter o amor do outro? Porque não tem dentro de si o amor suficiente por quem ela é. Porque a sua verdadeira autoestima está muito baixa. Porque quando ela se aceita como ela é, a autoestima floresce. É lógico que ela pode ser vaidosa, ela quer se cuidar, ela tá, se apresentar bem, mas isso não vai ser o ponto-chave, a necessidade maior, a prioridade da vida dela. Muito pelo contrário, a prioridade da vida dela vai ser estar bem consigo mesmo, estar bem com os outros. Isso é que vai realmente potencializar cada vez mais a sua autoestima. Né? É quando ela aceita que o outro não está no bom momento, é quando ela perdoa com muito mais tranquilidade, mesmo porque o perdão a gente faz é por nós mesmos, não é nem pelos outros. Né? Quando você vê a pessoa que fala assim, eu não perdoo, eu não consigo perdoar porque aquela pessoa não merece. Ela está fazendo mal a si mesma, ela faz para si mesma, lógico, vai repetir no outro. Por quê? Meu Deus, a gente não vai perdoar porque o outro merece ser perdoado. A gente vai perdoar porque a gente merece se livrar daquela dor emocional. Porque enquanto você não perdoa, toda vez que você pensar naquela pessoa, naquela situação, você vai sentir de novo a mesma dor. Se for raiva, você vai sentir mais raiva. Se for tristeza, você vai sentir tristeza de novo. Então, por que não perdoar? Eu perdoo por mim, eu mereço me libertar dessa dor emocional. E ela só vai ficar livre na hora que eu libertar. E eu só consigo libertar quando eu perdoo. Aí tem gente que fala assim, não adianta, eu não consigo esquecer. Mas o perdão não é perder a Mas esse a memória. gente O não vai perdão esquecer. é se libertar da dor, né? Então você Sim. vai lembrar do fato, mas ele não vai te magoar, ele não vai te machucar. Então, o Não vai perdão, dar efeito nenhum. perdão é fundamental para a gente ter uma boa qualidade de vida, para ter uma boa autoestima. Porque imagina, toda vez que você pensa numa situação, de uma coisa que alguém te fez e você não consegue perdoar, você se sente humilhado, magoado, ofendido, quer dizer, cadê a tua autoestima? Vai rebaixando, rebaixando, rebaixando. Né? Na hora que você perdoou, aquilo não me faz mal, não preciso viver aquela coisa. Opa, então eu estou melhor, eu estou respeitando a mim mesma, eu estou adoçando a minha vida, estou tratando a minha vida com mais Essas doçura. coisas que acontecem também, que você põe a culpa no outro, mas é você que permite Sim, aquilo. Porque você tem a opção.
igual nós falamos, você tem inúmeras opções. Não está acontecendo certa coisa, mas, opa, isso não está sendo bom para mim. Eu não estou gostando disso. Não me está fazendo bem. Então, para quê? Para que eu vou esperar o outro sair se de repente está sendo bom para ele? Ou para ele, ou para ela e tal. Então, está tudo beleza lá. Mas para mim, não. Então, eu vou me retirar. É importante saber também. Eu acho que a gente se observar, isso aí é uma maneira de autoestima também. Não assim, não, eu sou uma pessoa assim e tal, e eu não estou merecendo isso, não. Então né? Não precisa esperar que o outro se afaste. A gente próprio se afasta tal, e vai seguindo. E vai ser feliz. Isso é autorresponsabilidade, né? A pessoa que se responsabiliza por si mesma pela sua vida. Não está bom aqui? Estou fora, não sou obrigada a ficar. Eu tenho escolhas, nós sempre temos escolhas, né? Sim. Então, isso traz também. E Isso temos o fortalece ainda direito de mais a escolher autoestima. também. Porque eu acho que, na minha opinião, eu acho que não tem escolha errada, sabe? Mesmo que não Cada dê um faz a certo. escolha que A resolve escolha escolher, do né? momento que naquele momento você achou que seria boa, mas não deu certo. É igual um emprego, de repente você vai no emprego e fala assim, não, vou fazer isso, fazer aquilo e tal, chega lá, não é aquilo que você quer, que você imaginou que fosse, fala assim, não, eu vou trabalhar em outra coisa porque vai ser mais produtivo, vai ser mais prazeroso e tal. Então, eu acho que em todos os setores tem essas oportunidades, essas escolhas, e só falta a gente descobrir. Daí a gente volta para a Lourdes Gazelli, bom dia mesmo, e daí a gente vai por dia, assim, toda felizinha. Mas não é muito melhor você acordar com bom dia, mas bom dia Sim, mesmo? Quer dizer, você sim, está desejando no seu coração que aquele seja um ótimo dia. É uma forma de você começar com uma energia positiva, com doçura, com alegria, porque fica mais fácil a gente ir lidando com aqueles outros momentos que virão e que nem sempre sim. vão ser tão favoráveis, né? E Porque aí nada você... você sabe o que vai acontecer, né? Você Ninguém tem levanta, bola de não cristal. adianta você estar de cara feia, porque você não sabe como vai ser o teu dia. Às vezes você está imaginando um dia péssimo e você vai ter uma notícia maravilhosa. Às vezes então não adianta. E a gente sempre espera o bom, porque espera o bom e de repente chega o melhor. É verdade. Mesmo porque é aquilo, né? Quando você não se permite manter a sua mente positiva, esperando o melhor, naturalmente você vai fazer o quê? Vai fazer o contrário. Será que isso vai dar certo? Acho que isso não vai funcionar. Nossa, eu estou cismado, isso aqui não vai. E você fica pensando naquilo, e quando a gente pensa alguma coisa, imediatamente a gente sente alguma coisa. O pensamento atrela uma emoção. E Sim. vice-versa. Quando você às vezes está bem, está tranquilo, e vem uma sensação, vem uma emoção, você já começa a pensar um monte de coisa, né? Um monte de caraminhola vem na cabeça. E tudo que você alimenta, porque você está alimentando o pensamento, uma emoção, um sentimento, aquilo cresce, se fortalece. E aí vira um círculo vicioso, e você mais pensa naquilo, e aquilo mais forte fica, até que chega um momento que aquilo te domina. Aquela emoção Sim. te domina, aquele medo, aquela angústia, aquela raiva vai te dominar. Os seus pensamentos vão ficar cada vez mais negativos, porque você está dominada por uma emoção negativa. Então, nós temos escolhas sempre. Quando começa a vir aqui o Tico falando uma coisa e o Teco falando outra, eu falo, opa, quem está aí? Pode parar, eu escolho o que eu quero pensar. E nós temos esse poder, só que a grande maioria das pessoas nem sabe que tem o poder dentro dela, de escolher, De né? escolher, É um escolher exercício? sim. É um exercício. No começo pode ser até meio difícil para muita gente que não está acostumada a se deixar levar pelos pensamentos e não consegue manter o domínio. Mas é uma questão de treino, como qualquer outra coisa, né? Então, Andar é essa uma questão questão de do treino. treino, eu trabalhava numa fábrica de costura e a gente ganhava por produção.
Então, tinha vários funcionários, cada uma fazia, assim, uma peça passava por 10 pessoas, assim. E tinha que ter a produção. Nessa época que eu tive esses pensamentos, acho que eu estava colocando zíper nas pessoas. Então, tinha que ser rápido, porque você fazia a tua parte e jogava para a outra fazer, a outra fazia, até chegava no fim e terminava. Aí foi no ano que o Ayrton Senna faleceu. Quando ele faleceu, eu estava trabalhando nessa fábrica. E eu precisava ganhar dinheiro, eu precisava com urgência ter produção, não para eles, para mim, porque quanto mais eu produzia, mais eu ia ganhar. Então, a produção não era para eles, era para mim. Aí eu achava e falava e pensava assim, não, Ayrton Senna dá uma volta no autódromo em tanto segundo, não sei quantos segundos lá, ele chega na frente e tal, e diz aquilo, eu vou colocar essa zíper aqui em tanto, e eu marcava assim, tá? Mas isso só os outros, nunca ninguém soube disso, não. Lá, as colegas, né? Eu falei assim, eu vou treinar aqui, e, por exemplo, se eu pregasse o zíper em 2 minutos, eu ia tentar fazer em 1 minuto e meio, 1 minuto, e ó. Então, eu acho que tudo assim vale de treinamento, depende da sua necessidade, depende da sua vontade, porque às vezes, por exemplo, assim, que nem o pessimista, né? Ah, não vai dar certo, não vai dar certo. Como não vai dar certo? Se você está levantando, o dia está começando, você não vai saber o que vai acontecer. Então, por que não ter esse otimismo de um dia bom, de encontrar pessoas boas, de sorrir, de ser amável e tal? Se acontecer coisas ruins, você está mais leve, como você disse, para poder solucionar aquilo lá. Está com a cabeça fresca, você não está nervosa, né? Porque a gente nervoso não raciocina direito, vamos dizer assim. Não, porque a pessoa que está nervosa, a respiração dela é curta. Então, ela vai respirar mais rápido e mais curto, ela vai oxigenar menos o cérebro. E ela oxigenando menos o cérebro fica embotado e não tem clareza de raciocínio. Então, é até uma questão de inteligência emocional, você controlar, administrar o seu pensamento, porque aí você consegue administrar as suas emoções, e aí você toma decisões mais proativas, né? Em vez de reagir na frente de um problema, você vai pensar, o que é que eu posso fazer a respeito disso? Então, você vai tomar uma atitude pensando a respeito, e não reagindo emocionalmente. E qualquer pessoa pode fazer isso. Basta que ela queira fazer, então, ela tem escolhas. Justamente, que eu estava pensando, como você estava falando aí, que hoje nós, os longevidades, os maturidades, nós temos a mesma oportunidade, os mesmos conhecimentos desses jovens, então só basta utilizar. Por isso que nós estamos, além de mais experiente, nós estamos tendo essas oportunidades, como a Mads diz, que nós estamos na idade de oportunidades, tendo essas oportunidades que são proporcionadas a nós, coisa que nossos pais e outros idosos anteriores que não tiveram. Porque nós, se a gente observar, se a gente se introduzir no meio da sociedade, dos netos, dos filhos e tal, a gente está de igual, né? A gente tem as mesmas oportunidades e a gente vai fazer as escolhas daquela que é conveniente a gente, né? Com certeza, ainda mais agora que a ciência já comprovou que, ao contrário do que se dizia até poucos anos atrás, a nossa condição de aprendizado, ela não diminui com a idade. Nós temos a mesma condição de aprendizado de qualquer pessoa de qualquer idade. Podemos ter um pouco mais de lentidão, porque o nosso processador fica um pouco mais lento, porque já tem muita informação nessas cabeças, né? Na cabeça dos jovens, ainda o hardware está livre, né? O processamento é mais rápido, mas a memória está vazia, a nossa memória está muito cheia. Então, nós podemos até demorar um pouco mais para processar a informação, mas a gente tem a mesma capacidade de aprendizado. Então,
Vamos que vamos, minha amiga. Por isso que tem gente hoje com 90. Outro dia eu li um noticiário de um senhor com 92 anos entrou na faculdade de medicina, porque era um sonho que ele teve a vida inteira e nunca Sim. teve condição de frequentar uma faculdade de medicina. E ele conseguiu passar no vestibular. E lá foi ele fazer uma faculdade de medicina. Aí uma pessoa pergunta para ele, mas escuta, você já tem 92 anos, o que você tem na cabeça? Por que você quer fazer uma faculdade? Quanto tempo você vai ter como profissional depois que você se formar? Ele falou, não sei, não tenho interesse em saber, eu quero fazer a faculdade, é isso que eu estou fazendo. Então, é uma resposta maravilhosa, eu quero fazer aquilo que me é permitido fazer hoje. O que eu vou fazer com isso depois? Quando chegar lá naquele tempo, eu vou pensar a respeito. Se estiver vivo, continua. Se não tiver, tudo bem. Eu fiz aquilo que eu escolhi fazer e que me fez muito bem. Então, E isso é às uma vezes coisa. essa escolha não precisa ser uma faculdade, pode ser um Não, desejo simples que você sim, que você teve lá anteriormente e por algum motivo você não pode realizar. Às vezes, comprar alguma roupa da época lá e agora a moda tudo volta, né? Daí fala assim, eu vou comprar. Na época eu queria muito um macacão, aqueles macacão jeans Lee, sabe? Então vou sugerir isso daí. Eu quero um macacão. Não, mas você está idosa para usar macacão. Por quê? Não, daí você compra uma peça de roupa, você vai conhecer uma cidade qual você gostou, você vai voltar na cidade qual você nasceu, você vai rapar a cabeça como eu, que levou 50 anos para rapar a cabeça. Quando eu tive o sonho de rapar a cabeça, eu tinha meus 20 e poucos anos, sabe? E eu tinha vontade, só que na época jamais ia fazer tal coisa. Mas eu tinha, e agora eu realizei. Você vê, com 70 anos, fui realizar um sonho de 50 anos atrás. Então, eu acho que não tem esse negócio de sonho, de realizar. Eu acho que tem um momento que você se dá. Um momento que você se exatamente, é quando você se permite, né? dá. Eu tinha um padrinho que ele era professor na faculdade de engenharia. E quando ele se formou, ele foi fazer faculdade de Direito. Ele tinha 70 anos na época, isso já tem quase 40 anos. E todo mundo ficou, mestre, o que o senhor está fazendo aqui? Ele falou, eu vim estudar, vim aprender. Mas como? O senhor foi professor da faculdade de engenharia, agora está aqui como aluno, e o que tem isso? Eu quero aprender direito, é uma coisa que eu estou me proporcionando. Sim. Eu tinha uma tia do meu ex-marido, com 72 anos, ela foi aprender a tocar piano. Então, por quê? Porque ela tinha vontade de aprender a tocar piano e nunca tinha tido oportunidade. Chegou a época que ela teve oportunidade, ela foi fazer. Então, essas são as coisas que nós nos permitimos, nós escolhemos fazer. E isso faz bem até para a nossa alma. Isso massageia o ego, mas faz bem até para a alma. Porque E a nossa são busca, escolhas. eu acho que a nossa busca desse prazer é igual de jovem, porque às vezes o trabalho, principalmente no profissional quando é jovem, nos é imposto pelos pais que gostariam que você tenha aquela profissão, pelo valor monetário que você vai ganhar e tal. Quando eu me aposentei, então eu fiquei assim tentando buscar várias coisas para eu fazer. Aí, você falou do piano e eu amo música orquestrada, clássica, essas coisas. Eu fui a ver o negócio do piano, para eu estudar piano. Mas não sei o que, conversei lá, desisti. Depois, a minha filha queria que eu trabalhasse com um negócio de orquidário. Gastei um monte de negócio de orquídea e tal, isso, aquilo, mas, para dizer a verdade, eu gosto de samambaia. Você põe lá e vê aquele negócio e tal, mas é orquídea, morreram todas, coitadinhas. Aí, aí eu peguei e voltei. Amades é culpada disso. Aí fui escrever e a Mads me descobriu. Oh, que coisa maravilhosa da vida, sabe? Então, Olha que quer dizer, delícia. você pode se proporcionar, não é que você se aposentou e você
tem a obrigação de fazer a primeira coisa que lhe veio à mente assim e tal. Porque às vezes as pessoas também imaginam assim, porque você fez aquilo, você deve continuar a coisa do mesmo gênero. Mas não, você já fez a vida toda. Então vamos fazer outra coisa, né? Variar é bom, né? Variar é bom. Quem ama o que Variar é faz, bom. tudo bem. Né? Quem ama o que faz, tudo bem. Continua Sim, fazendo. Agora, sim. se já terminou aquela etapa, cumpriu aquela missão e aquilo já não tem mais o mesmo significado que tinha, por que não procurar outras coisas, né? Sim. Tem gente que fala assim, mas o que eu vou fazer? Ué, faça alguma coisa que Que aqueça o dá seu prazer. coração. Que Ah, dá mas eu não sei o prazer. que fazer. Vai procurar, vai buscar, vai, né? Hoje em dia é o que a gente falou no início. Hoje em dia você tem internet, com internet você pode procurar qualquer coisa. E Sim, aí você fica conhecendo tantas possibilidades, procurando o teu sim, bairro, na tua cidade, né? Curso disso, daquilo outro, não falta, né? sim. E é uma coisa que Sim. você tem que se dispor a fazer, porque isso vai fazer bem é para você mesmo. E quem está bem, leva o bem onde ele estiver, né? Então, É se a verdade. pessoa está bem, melhora os relacionamentos dela, melhora tudo. E hoje em dia mesmo, tanta gente que fala assim, eu tenho tanto medo, né, da idade, de ficar sozinha, meus filhos não vão querer ficar comigo e tal. Mas hoje a gente tem essa abençoada internet que aí você está em outro estado, eu estou aqui, você está sozinha aí, eu estou sozinha aqui, nós estamos batendo um maior papo como se a gente estivesse junto. Então, não Sim, existe mais solidão, não existe mais essa não. coisa de ter medo de nada. O medo é um inimigo terrível, ele só serve para denigrir a nossa própria imagem diante da gente mesmo, né? Então, é uma coisa que continuar vivendo como se não houvesse amanhã. Tudo é hoje, vamos Não, aproveitar o dia, vamos não. aproveitar o momento, vamos fazer as escolhas mais adequadas, né? E ainda Aquilo. mais que hoje em dia tem tanta praticidade nas coisas, né? Antigamente era mais difícil, a gente conseguia, hoje tem mais oportunidade de escolha, tem muito mais coisa, tem mais tudo. Então, a gente vai deixar passar isso? Jamais. Tem que aproveitar, Tem que ser tem que otimista. aproveitar mesmo. Sim, Enfim, minha querida, nós já estamos aqui há 1 hora nesse papo. Vamos ver aqui as conversas. Vamos ver o que a gente deixou de ver aqui. O José Mauro Lopes nos aplaudiu, gratidão. A Sueli falou que nós somos lindas, gratidão. Deixa eu ver o que mais aqui. Ela deu um bacana. A Amades. Necessária terapia. A terapedologia é fantástica. Realmente é uma coisa que faz toda a diferença, né? Como elogiar é bom. Como é gostoso sim, elogiar. Às vezes é mais sim, gostoso você elogiar até do que receber o elogio, que é uma sim. delícia. Mas quando você Sim. faz um elogio verdadeiro, se sente a alegria que a pessoa sentiu. Isso é tão recíproco, né? Que faz bem para quem elogia e para quem é Sim. elogiado. Uma coisa Parece que a gente recebe em fantástica. dobro, né? Mas não é? É verdade. É verdade. Deixa eu ver aqui. Não podemos dizer que alguns fogem desta regra, estão, na maioria, tendo em vista a sua própria aceitação. Com certeza, Neuza, com certeza. A aceitação é de cada um mesmo, né? Deixa eu ver mais alguma coisa aqui, mais alguma coisa. Deixa eu ver. A Madis falou. Tem talentos incríveis no nosso grupo. A Laís Lugão é uma peça maravilhosa, uma pessoa Sim. incrível. Com 88 anos, é facilitadora da oficina de memória. Faz stand-up, oh meu Deus! E a Milu Freitas, com 93 anos. Olha que maravilha! 93 anos participando do grupo, tomando, aprendendo, ensinando, transformando vidas. É fantástico, gente. Hoje em dia não tem mais idade mesmo, sabe? A idade é a gente que faz por meio das nossas escolhas. É bem isso. Sim. Então, vamos encerrar o nosso papo, 1 hora de papo gostoso, Gostoso. com muita gratidão por todos que participaram, por gratidão enorme por aquelas pessoas que ainda vão assistir. Gratidão a Mads, essa pessoa incrível que nos permite fazer os nossos encontros aqui. Gratidão a você, Adele, por tanta Não, experiência, por essa alegria, por essa vivacidade e por ter aceito o convite. Gratidão de todo o meu coração, viu?
Eu que agradeço a você pelo convite, agradeço a todas as pessoas que estiveram conosco aí, e gratidão, e digo para elas assim, ó, ser otimista, botar o sorriso nos lábios, vale a pena. Para Com os outros certeza. que vê com grande beleza isso daí, e para nós que a gente fica mais leve também. Né? Com Muito certeza. obrigada a todos. E foi Gratidão. muito prazeroso. Que Gratidão. bom. Fico feliz. Feliz demais por compartilharmos esses momentos. Então, vamos ver se eu consigo salvar isso aqui para deixar aí para o grupo assistir depois. Beijinhos, querida. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.